Gravando. Vamos lá. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, pessoal. Daremos início à segunda aula, tá? Desse mini curso. Vou mostrar aqui para vocês. A gente parou mais ou menos. Paramos na última aula aqui, na radiação cósmica de fundo, né? Aí eu queria falar para vocês, mostrar para vocês essa radiação. Olha só, nessa animação que vocês estão vendo aqui, basicamente o que a gente observa ao observar a radiação cósmica de fundo, tá? Esses fótons vindo de forma isotrópica, ou seja, de todas as regiões do espaço, de forma basicamente igual. Essa luz atravessa todo o universo e chega até nós com fótons com a mesma temperatura. Lembrando que fótons são ondas são partículas no mundo quântico, então esses fótons chegam até nós com a mesma temperatura. The Doppler effect. E aqui agora eu vou explicar para vocês, nesse vídeo, nessa animaçãozinha, lembrando, eu vou compartilhar com vocês todo esse material que vocês estão tendo acesso agora, tá? Todo ele. Você não está apresentando, não. Ah, tô não? Não, para a gente não. Opa, deixa eu voltar. Obrigado, vou avisar. Nada. Pronto, agora foi. Deixa eu voltar para cá. Foi. Agora foi, né? Tá, então estávamos aqui na radiação cósmica de fundo, explicamos isso, desacoplamento, e aqui agora sim, nessa animação, eu mostro para vocês como seria como ocorre, na verdade, na real, com essa observação dessa radiação cósmica de fundo que chega até o nosso universo. Lembrando que todo o contexto dessa radiação cósmica de fundo foi dado na aula anterior, onde construímos desde a física moderna até entender que partículas são ondas e ondas são partículas, a depender do regime que você estiver considerando, e essa radiação que nós observamos hoje, que são nada mais, nada menos que fótons, chegam até nós com a mesma temperatura e são frutos do universo primordial. Aqui também mais outra animação, mostrando como esses fótons chegam até nós e são observados por instrumentos, tá bom? Por antenas. Mas esses fótons, na verdade, eles causam um ruído na antena, um ruído constante, e através desse ruído constante que eu consigo inferir exatamente qual o espectro de temperatura que esses fótons possuem. The Doppler effect. E nesse vídeo agora, eu vou falar um pouquinho mais para vocês, se aprofundando ainda na física moderna e barra já a física de partículas, já, falar de como exatamente nós entendemos que, como a física moderna é importante, inclusive, para entender que o nosso universo está em expansão, tá? Então, o nosso universo é como se fosse uma bolinha que ele estivesse se esticando à medida que o tempo passa. E para isso eu vou lembrar para vocês o que é um efeito Doppler, para quem não viu vai ver agora. Tem um videozinho, mas ignorem só o vídeo por enquanto, a zoada do vídeo, mais o barulho do vídeo, mas já eu explico assim que a animação acabar. In Sheldon's words, it's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion. Deixa eu entrar mais uma pessoa aqui. Vamos lá. Deixa eu só passar essa parte aqui. Então, como tínhamos falado, se eu voltar para cá, vamos à radiação gama. Aqui eu vou falar do efeito Doppler. Cadê o efeito Doppler? Me perdi aqui. Cadê ele? Só um segundo. Acabei me perdendo aqui. Vamos falar para vocês isso. A radiação. Tá, falando do efeito fotoelétrico, do da nanopartícula. Mostrando essas fotos. E aqui o efeito The Doppler effect. In Sheldon's words, it's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. The Doppler effect is perhaps best explained visually. So here's a thing that is emitting waves. It could be a fire truck. Então, nesse vídeo, o que está se mostrando é o seguinte. Imagina que você tem uma fonte que é representado por esse... É um caminhãozinho que está lá no centro, tá? Pouco importa se vocês estão vendo ou não, mas é uma fontezinha que ela está emitindo uma radiação, ou uma onda, e essa onda, como vocês podem ver. Tá? Essa acho que é a última que eu vou deixar entrar. Depois, senão, não vou conseguir falar nada.
Então, tá aqui. Então, o efeito The Doppler, deixa eu Doppler voltar aqui. effect. In Sheldon's words, it's the apparent change in the Deixa eu dar o aqui que eu vou controlar esse vídeo. could be a duck creating ripples on Então, é the o seguinte, o que você tem é essa emissão circular de uma fonte, tá? pond. E essa onda ela é circular, tendo a fonte como centro. E aí vocês vão ver que no momento que essa fonte começar a se mover, a forma, a frequência e o comprimento de onda dessa fonte vai ser alterado, tá? Então, isso é física moderna The pura, Doppler pessoal, effect. tá? In Sheldon's words, it's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. The Doppler effect is perhaps best explained visually. So here's a thing that is emitting waves. It could be a fire truck emitting sound, it could be a star emitting light, it could be a duck creating ripples on a pond. Those are all waves, and they all look something like this. We see the Doppler effect happening when the thing that is emitting waves moves. In the direction it's moving, the wavefronts bunch up, and behind... Pronto, como vocês podem ver, essa fonte está se mexendo para a esquerda, o comprimento, a distância entre uma onda, um círculo e outro, ficou pequeno. Se isso é o comprimento de onda. Se o comprimento de onda ficou pequeno, a frequência com que essas ondas acontecem aumenta. O mesmo aqui é o contrário. Então, no momento que eu comecei a me mover para a esquerda, agora o comprimento de onda, que é a distância entre uma onda e outra, aumentou e a frequência diminuiu. Ficou cada vez mais raro essa onda chegar num determinado observador. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o comprimento de onda e a frequência de uma onda, ele é relativo. Ele depende do observador, do movimento relativo entre a fonte e o observador, tá? Então, dado isso, é a mesma coisa que estava no princípio básico lá da radiação cósmica de fundo. Então, vou voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Então, agora eu vou mostrar aqui essa animação que vai ficar bem legal para vocês entenderem. Como a gente vai entender o efeito da suspensão do universo. Então, no nosso universo, que ele é homogêneo e isotrópico, o que eu quero dizer, ele tem a mesma quantidade de matéria em qualquer espaço, qualquer momento do espaço, em largas escalas. O universo, por exemplo, vocês vão entender, ele é composto principalmente de hidrogênio, tem uma parte de hélio, oxigênio, carbono, várias componentes do universo. Imagina que está lá o Sol está radiando, emitindo radiação para a gente, tá? E ele tem um espectro visível, como vocês já sabem. Esse espectro é bem conhecido, tá? Muito bem conhecido. Então, emitiu uma radiação. E essa partinha preta que vocês estão vendo aqui, essas faixas pretas, são chamadas linhas de absorção. O que é isso? Que quando você estuda átomos, você percebe que, dadas camadas de um átomo, vocês vão aprender eventualmente, quem ainda não viu, que um elétron que está numa órbita muito pequenininha, ele pode ir mudando de camadas de acordo com a emissão ou a absorção de um fóton. Lembra que o fóton, que era radiação, onda, mas onda é uma partícula no final das contas. Então, com a emissão ou absorção de fótons, esse elétron pode ir mudando de camada. E cada átomo vai ter um espectro chamado espectro de absorção, ou seja, de acordo com as camadas que aquele átomo tem. No ensino médio, a gente eventualmente estuda lá os diagramas de fazer as distribuições eletrônicas dos átomos, divididos subníveis, S, D, P. É exatamente do que isso se trata. Então, como os fótons os elétrons sobem ou descem de camada de acordo com a absorção dos fótons. E isso é chamado espectro de absorção. O que eu quero dizer, então, se eu conheço um átomo, eu já conheço ele, eu sei exatamente qual é o seu espectro de absorção, que é determinado por essas faixinhas pretas aqui, tá? Então, é assim, pessoal, que vamos supor, uma vez que eu sei que o Sol tem hidrogênio e tem oxigênio, eu pego o hidrogênio e o oxigênio aqui no meu laboratório, na minha mesa, e vejo, tudo bem, as linhas de absorção do hidrogênio e do oxigênio aqui na minha mesa são desse jeito, igualzinho essas faixinhas pretas. Então, no momento que eu determino isso, quando eu olho para uma estrela distante, se eu notar esse mesmo espectro de absorção, eu, consequentemente, já determino, olha, essa estrela tem tanto por cento de hidrogênio e tanto por cento de oxigênio. Por quê? Porque eu estou vendo muita linha de absorção igualzinha que eu estou vendo aqui no meu laboratório.
Então, observando coisas no seu laboratório e usando técnicas de física moderna, eu consigo inferir a propriedade de estrelas que são no contexto de astronomia. Então, como vocês podem notar, só nessa frase que eu acabei de falar, existe sim uma interdisciplinaridade entre física moderna e astronomia. E já vocês vão notar que até a física de partículas entra nessa jogada. Então, o que vocês estão vendo nessa animação são essas linhas de absorção, essas faixinhas pretas, tá? Aí, beleza. Aí, agora, você vai olhar uma galáxia. Quando você olha uma galáxia lá distante, olhando com o seu telescópio muito potente, e ao observar a luz emitida por aquela galáxia, você vai também extrair quais são os materiais que são dominantes naquela galáxia, tá? E aí está aqui essa linha. Beleza? Então está ali a linha de absorção. Agora vejam só o que vai acontecer. Está aqui, ó, os elementos: hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono, ferro. E é assim que eu determino os componentes daquela galáxia. Mas olha só, a galáxia está se aproximando da gente agora. Nesse exato momento que ela está se aproximando da gente, notem que essas faixinhas pretas começaram a ir para a esquerda, porque ela começou a se aproximar da gente. É como se eu estivesse caminhando em direção à galáxia, ou a galáxia caminhando em direção a mim. Se isso acontece, as linhas de absorção sofrem um chamado shift, mudança para a esquerda. Que esquerda é essa? Para o azul. Então, quando um objeto se aproxima de mim, as linhas de absorção que refletem a absorção dos fótons, mudando, porque os elétrons estão mudando de camada, muda para o azul. Então, você tem um shift para o azul. Tudo bem? Agora, você vai ver o que acontece ao contrário. Então, a galáxia está se aproximando, e agora que a galáxia vai começar a se afastar da gente, no momento que ela se afasta, eu tenho um shift para o vermelho. Toda vez que eu tenho se o movimento relativo entre eu e a fonte, que é essa galáxia, estivesse se afastando, a gente estivesse afastando um do outro, eu tenho uma mudança para o vermelho. E esse efeito, que é física moderna pura, é chamado de red shift, em inglês, que é shift para o vermelho, ou mudança para o vermelho. E é assim, pessoal, que eu percebo que o nosso universo está em expansão. Eu começo a olhar galáxias cada vez distantes de mim e percebo que todas elas estão se afastando de mim. Como é que eu sei? Porque eu sei que o espectro eletromagnético dela está desviado para o vermelho. Então, assim que eu descubro que, através de física moderna, que o nosso universo está se expandindo e galáxias estão se afastando umas das outras. Eu vou pular essa parte aqui para mostrar para vocês como é que acontece. Olha só, isso aqui é um artigo muito famoso do Hubble, tá? O que foi medido aqui é que a velocidade, cada pontinho desse aqui, pessoal, é uma galáxia, tá? E no eixo X aqui é a distância que essa galáxia está da gente, e no eixo Y é a velocidade que essa galáxia tem em relação a gente. E note que à medida que eu vou de 0 para 50 para 100, a velocidade vai de 0 para 5.000, quase 10.000 vezes em quilômetros por segundo. O que eu quero dizer é que, à medida que eu vou pegando galáxias cada vez mais distantes da gente, a velocidade delas com relação a gente aumenta. Mais rápido elas se afastam da gente. E aí foi percebido que o universo, as galáxias se afastam da gente cada vez mais rápido, o quão mais distante elas estejam da gente. E aí veio a ideia de que o universo realmente estava em expansão, tá? E aí vamos entender um pouquinho, voltando para o ensino médio. A gente aprende logo no nono ano, né? E a gente faz um gráfico que é assim: espaço em função do tempo, e como é que a gente descobre o que é velocidade e o que é aceleração. É uma parte que até a gente às vezes acha chato, mas para vocês entenderem como isso está tudo conectado com o que você vê no ensino médio, com pesquisa científica. Então, está aqui o espaço no eixo Y e o tempo no eixo X. Aí, quando você faz uma linha reta aqui, ó, essa linha reta está aqui, para um gráfico que é espaço por tempo, a razão, essa linha reta, que vai ser a razão de um triângulo que vai estar aqui centrado aqui, ele é da velocidade. Velocidade é ΔS sobre ΔT para um movimento retilíneo uniforme. E exatamente usando essa mesma lógica, a gente pode fazer um gráfico também da aceleração, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, onde você tem a velocidade em função do tempo e a razão da velocidade
pelo tempo, vai dar aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, notem que se eu medir objetos, a velocidade de objetos em tempos diferentes ou em distâncias diferentes, obviamente, se vocês estão se afastando de mim, hoje vocês podem estar a uma distância de 1 metro, daqui a um tempo a distância de 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 10 metros. Então, se eu fizer essa medida ao longo do tempo, eu consigo dizer se vocês estão se afastando cada vez mais rápido de mim ou não. Ou se vocês estão tendo um movimento retilíneo uniforme ou acelerado. E é exatamente usando essa coisa que a gente aprende no 9º ano do ensino médio, foi o que Hubble fez e ficou tão famoso. Tá? Aí aqui eu vou mostrar esse vídeo para vocês. O que está acontecendo, pessoal, nesse gráfico aqui que vocês podem ver no eixo X, nada mais é do que, imagina que o nosso espaço fosse esse retângulo aqui, cheio de quadradinhos, cheio de retângulo aqui, e à medida que o tempo passa, o número de retângulos continua o mesmo. Note aqui, em cada linha dessa, aqui tem 4 retângulos. 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. E aqui em cima, 1, 2, 3, 4. O número de retângulos continua o mesmo. Eu tenho 4 retângulos, aqui 4 retângulos, 4 retângulos. Então, essa unidade continua a mesma. Mas o que está mudando não é exatamente o número de retângulos, mas sim o tamanho de cada retângulo desse. Ou seja, cada retângulo desse como se estivesse se esticando. E é exatamente isso que acontece com a expansão do universo. Não é que o universo, a verdade, pessoal, não é que a galáxia está se afastando da gente. O que acontece é que o tecido do espaço-tempo, o próprio espaço que está se esticando, a própria régua, é como se cada galáxia estivesse num ponto desse de encontro aqui, entre cada retângulo desse, mas à medida que esse retângulo se estica, a distância entre um pontinho aqui dessa interseção e dessa interseção aumenta. Eu não preciso necessariamente fazer com que o retângulo se mova. Eu só preciso que o espaço que está delimitado por esse triângulo, esse retângulo gigantão, ele se estique. Se ele se esticar, a gente vai ter a noção como se as coisas estivessem se afastando da gente, mas não estão. O que está acontecendo é que o próprio espaço está se esticando. Então, aqui vocês podem ver outro desenho bem legal, que é assim, ó. Imagina uma onda num balão pequeno, e aí eu vou encher esse balão um pouquinho mais ainda com o tempo. Notem que a onda é a mesma, tá? Imagina vocês fazem um desenho numa bexiga, um desenho de uma ondazinha numa bexiga seca, e você encher essa bexiga, o desenho da onda vai estar ainda de uma ponta a outra da bexiga. Pode prestar atenção, vai estar o mesmo desenho, só que vai estar esticado. E se você encher mais ainda, vai ficar esticado mais ainda. Encher mais ainda, vai ficar esticado mais ainda. Mas é o mesmo desenho que está aqui, que está aqui, que está aqui, que está aqui. Exatamente o mesmo. Mas, obviamente, a distância entre um ponto a outro da bexiga se esticou. Você poderia pensar que, olha, quem estava aqui em cima, quem está na ponta daqui da bexiga, ficou mais distante do que da boca da bexiga. Por quê? Porque aqui, olha a distância daqui para cá, é bem grande, enquanto daqui para cá é bem menor. Mas o que aconteceu? Foi porque essa pessoa se afastou dessa? Não. Foi simplesmente porque eu enchi a bexiga e aí o tamanho dela aumentou. Essa bexiga representaria o nosso espaço. Tá? Então, vou mostrar um vídeo para vocês de como exatamente essa expansão, o que essa expansão representa. Olhem só. Vou dar pausa aqui. Então, imagine que vocês têm essas galáxias aqui, e aqui é o nosso universo, tá? Representado por uma esfera, só por simplicidade. E agora vamos pegar uma distância, olha a distância dessa galáxia aqui com essa outra, tá? Elas estão mais ou menos próximas uma da outra, e eu só vou esticar agora o tamanho dessa bola. Notem que à medida que eu for esticando delas, vocês vão ter a percepção que elas estão se afastando uma da outra, tá vendo? Tem mais distante, cada vez mais distante ainda, ó. Mas, na verdade, elas não estão se movendo. O que está acontecendo é que é o balão redondo, essa esfera redonda que está se esticando. Então, dá a percepção que essas galáxias estão se movendo, mas não estão. É como se fossem pontinhos na bexiga. E eu só estou enchendo a bexiga cada vez mais. Então, note como parecem bem mais distantes essas duas galáxias agora, comparado ao começo do vídeo. Deixa eu voltar aqui. Não voltei sem querer aqui para cá. Alguém tem alguma pergunta? Vou aproveitar esse momento aqui para fazer alguma pergunta. Aqui. Então, olha só como elas estão bem próximas, ó. Bem próximas, estão se distanciando cada vez mais.
Então, bem, agora é exatamente quando eu queria estar começando a segunda aula hoje. Então, nesse momento, eu queria primeiro parar, perguntar se vocês têm alguma pergunta sobre o que vimos até agora, porque a gente vai começar a entrar agora realmente em física de partículas. Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Beleza. Vamos lá. Então, no mundo de física de partículas, o que acontece? Nós temos que... Vamos conectar os dois mundos já, tá? Nós sabemos que tudo ao nosso redor é formado por átomos, tá? Mas átomos são compostos por elétrons, prótons e nêutrons, e foram descobertos lá no final da década lá no final de 1800 e no comecinho de 1900, quando vocês podem ver aqui o elétron em 1897, o próton em 1904 e o nêutron em 1932. E uma coisa que eu acho bastante interessante, que às vezes as pessoas não exploram, é que Rutherford, aquele mesmo do modelo de Rutherford, tá? Ele teve como orientador de doutorado, ou de supervisor, né? Foi o J.J. Thomson. Né? Então, o Thomson foi o supervisor do Rutherford. E, inclusive, o Rutherford, para quem não sabe, estava com dificuldade de conseguir um emprego de professor, apesar do modelo dele, tá? Ele teve dificuldade e precisou de uma carta do Thomson para conseguir eventualmente uma posição de professor na Universidade de McGill, no Canadá, tá? Então, são uma curiosidade bem interessante que pessoas que tiveram um papel importante na física moderna, um foi aluno do outro, inclusive pediu uma carta de recomendação para ter sucesso na carreira. Mas, bem, o que eu queria falar para vocês é que nós estamos acostumados a falar no ensino médio de força elétrica, força gravitacional, de força magnética, né, ou força de Lorentz, como vocês quiserem chamar, mas isso é o comum do dia a dia. Mas no mundo quântico, quando a gente começou a falar lá que fóton não é mais, a radiação não é radiação, é um fóton, é uma onda, a gente está dando lugar ao mundo quântico, que é o mundo subatômico das partículas elementares. E nesse caso, onde a gente está tratando do mundo bem pequenininho, a ideia de força que é intuitiva no mundo macroscópico, ela no mundo das partículas, ela perde esse sentido. Não faz mais sentido eu falar de força no mundo quântico das partículas, tá? Esse conceito se perde. E eu tenho um vídeo bastante interessante, um dos poucos vídeos que nós temos do Einstein, né? Ele fala, na época, lá no auge da sua carreira, onde desenvolveu, após ganhar o Nobel, né, pelo efeito fotoelétrico, ele fala, aqui, quem entende de alemão, como eu morei na Alemanha um tempo, você consegue perceber a leitura labial dele, ele falando que física de partículas é o futuro, tá? E, bem, eu acho que ele estava certo. Agora eu vou dar uma noção para vocês do quão pequeno realmente esse mundo das partículas é. Então, imagina essa menina, tá? Obviamente, a distância dela é em metros, uma bela menina. O tamanho dela é em metros, como o nosso, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m. E aí, obviamente, isso é muito óbvio, vocês já sabiam disso. E aí, uma vez, se eu focar no olho dessa menina, esse olho dela tem um tamanho de centímetros, tudo bem? E se você começar a falar por exemplo, da retina humana, a retina humana que está aqui, ela tem dimensão de 0,5 milímetros, tá? Milímetros. Lembrando que milímetro é aquele espaçozinho bem pequenininho de uma régua usual, tá? E se você estiver falando de células, você está falando em uma escala já muito, muito, muito menor, que é 10 a menos 6 metros. Lembrando que 1 metro é 100 centímetros, tá? 1 metro é 100 centímetros. E 1 centímetro é 10 metros. 1 centímetro é 10 milímetros. Mas 10 a menos 6 metros, eu estou indo para uma escala bem pequena. Esse é o mundo das pessoas que fazem biologia. Então, estamos no mundo de 10 a menos 6 metros, um mundo bem pequeno. O coronavírus, que é uma célula bem particular, por exemplo, tem uma dimensão, a célula do coronavírus tem uma dimensão, um vírus usual tem uma dimensão de 10 a menos 8 metros, tá? Bem menor ainda, então duas ordens de magnitude menor do que uma célula usual. Enquanto no mundo de física de partículas, pessoal, como vocês vão ver aqui nessa animação, aqui está aqui um núcleo e elétrons orbitando, isso é só uma mera animação. O que acontece é que nós estamos tratando de escalas de 10 a menos 15 metros. Se eu voltar para cá para vocês verem, 10 a menos 8, eu estou falando de coronavírus.
e o mundo das partículas está em escalas de 10 a menos 15 metros. São 7 ordens de magnitude inferior a essa de um coronavírus. Então, um vírus, para um físico de partículas, para quem trabalha com física moderna, quem trabalha com mecânica quântica, é gigantesco para o que a gente está acostumado a lidar no dia a dia. É uma coisa gigante, tá? Muito grande. É como se fosse comparar um estádio de futebol com uma bolinha de ping-pong no centro. Pronto, o estádio de futebol seria o tamanho da célula do coronavírus, enquanto a bolinha de ping-pong no centro do estádio de futebol seria um mundo de física de partículas. Tá? São dimensões absurdamente diferentes. Beleza. E aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre... eu achei bem engraçado, eu cacei na internet em algum vídeo de força forte, e TikTok apareceu essa mulher aqui dançando, não sei de onde tiraram ela. E aí, eu queria falar para vocês que no mundo de física de partículas, apesar de a força perder o conceito, é muito usual nos livros didáticos se falar de força, só porque é fácil de entender, mas não é apropriado esse uso da força, tá? E na força nós temos, se eu voltar aqui para vocês lembrarem, nós temos, no mundo de força, nós temos a força elétrica, que é a que rege a interação entre partículas carregadas, temos a força gravitacional de Newton, tá? Temos a força fraca, que é a que rege os decaimentos radioativos, e esses decaimentos radioativos podem ocorrer através de uma emissão de uma partícula alfa, de uma partícula beta, que é um elétron, e a partícula gama, que é um fóton. Então, essas são as forças usuais que nós lidamos. Muitas vezes, a força fraca não tanto, né? Porque não é lidada diretamente força fraca no ensino médio, mas vocês estão acostumados a, eventualmente, estudarem radiações, radiação alfa e beta e gama, inclusive, são questões que, eventualmente, caem no Enem. Né? Então, temos a força elétrica, a força gravitacional e a força fraca. Então, a força forte pelo menos eu nunca vi um professor de física no ensino médio abordar a força forte no ensino médio. Mas a força forte seria aquela força que é responsável por manter os núcleos coesos. Então, está aqui o núcleo, ó, imagina que cada bolinha dessa azul é um próton e cada bolinhazinha dessa vermelhinha é um nêutron. Como é que você explica que prótons e nêutrons estão juntos? Olha só, nêutron não tem carga elétrica, então não vai fazer nada com o outro, não vai ter força elétrica entre eles. Mas os prótons têm sim força elétrica entre eles. Se um próton tem carga positiva e outro próton tem carga positiva. Então, como é que você explica que um próton está bem pertinho do outro, se eles se repelem? Olha a quantidade de prótons que tem aqui. Então, não faz sentido que tantas partículas da mesma carga estejam juntas uma da outra. E aí que veio o entendimento da força forte. A força forte é aquela responsável por manter o núcleo coeso. O que ela acontece? Ela, em vez de ser repulsiva ou atrativa, como ocorre com a força elétrica, ela é atrativa nesse regime de escala. Então, em escalas muito pequenininhas, como 10 a menos 15, em escalas bem pequenas, a força forte ela é atrativa, mesmo que as partículas tenham a mesma carga elétrica. Olha que surreal. Então, para a força forte, pouco importa qual é a carga da partícula. Essa carga elétrica da partícula é irrelevante para a força forte. A força forte se preocupa com outras coisas, outras propriedades, que eu não vou falar aqui, mas são com outras, que não tem nada a ver com carga elétrica. Então, duas partículas que possuem carga elétrica iguais podem sim ser atraídas pela força forte, que ela é, pelo nome, mais forte do que qualquer outra força na escala do núcleo. Então, pouco importa se esse próton tem carga positiva e aqui só tem prótons. A força forte vai ganhar de todo jeito. A força fraca, pessoal, ela é fraca. A força elétrica, ela é fraca comparada à força forte. A força forte é muito, ordem de magnitude maior do que a força elétrica na escala do núcleo. E é por isso que a força forte ela atua e deixa o núcleo lá coeso. Por isso que eu posso fazer reações químicas entre os núcleos, porque existe uma força forte explicando tudo isso. E nesse caso, eu queria lembrar para vocês que existe uma boa interação entre a química, física, eventualmente com a astronomia, que eu falei anteriormente, né, medição de espectros eletromagnéticos, e a física moderna. Então, você vai, à medida que a ciência vai evoluindo, vai se tornando cada vez mais interdisciplinar, tá?
Essa é uma das principais mensagens que eu queria deixar para vocês nas aulas desse mini curso, é o quão indisciplinar a física é. E dentro desse mundo da força forte, tá? Aqui, imagine que a força forte fosse essa mulher lá dançando, e o que ela mais gosta, a força forte mais gosta, são os quarks. Então, tá aqui, isso é uma animação, vocês conseguem achar um GIF público, foi feito por isso. Então, a força forte, no momento que ela vê um quark, ela se atrai, ela é muito, muito interessada em quarks. E aí, eu vou tratar mais adiante disso. Olha só. Então, agora vocês vão entender, em poucos slides, o que é o mundo de física de partículas. Então, olha só. Imagina que aqui você tem um núcleo. Lembra, na bolinha azul são prótons e a bolinha vermelhinha são os nêutrons. São elas que formam o núcleo, tá? Prótons e nêutrons. E ao redor desse prótons e nêutrons, nós temos elétrons orbitando, que são representados por essas bolinhas verdes de carga negativa. O que acontece é que prótons e nêutrons não são partículas fundamentais. O que eu quero dizer, não são indivisíveis a la Dalton, lá atrás. Não são. Eles são formados por outras partículas. Essas outras partículas são chamadas de quarks. Esses quarks podem ser em 6 sabores, tá? Aqui esses 6 sabores. Os nomes deles são em português e inglês, né? Up, não tem como dizer, para cima. Nós temos o bóron, que seria um para baixo. C é charmoso. S é de estranho. D é de para baixo também, similar. E T, ou top, é quark top. São esses 6 quarks aqui que são os constituintes fundamentais da matéria. Então, são, na verdade, alguns desses quarks são quem está lá dentro dessa bolinha azul e dentro dessa bolinha vermelha. Então, essa bolinha azul, ela não é uma bolinha, na verdade, ela é composta por outras coisas, tá? Não são indivisíveis, são compostas por outras partículas que são, sim, indivisíveis até hoje. Essas partículas são ditas elementares, isso é a linguagem científica que a gente usa para tratar de partículas indivisíveis. Então, se lá atrás o Dalton usasse essa linguagem, ele diria que o átomo é elementar, em vez de dizer que é indivisível, ele é simplesmente elementar, essa palavra. E nós temos os quarks e temos os leptons, esse aqui destacado, leptons. Eu falei deles porque são mais não tão comuns para vocês. Os leptons são partículas que possuem um número quântico chamado número leptônico. Todas essas partículas aqui, pessoal, é como se elas tivessem uma carteira de identidade. A carteira de identidade delas, da mesma forma que a gente tem um nome, elas têm um nome delas. A gente tem um CPF, elas vão ter o CPF delas. O CPF dessas partículas são a massa dela, o spin dela e a carga elétrica dela. Esse é o CPF. Cada uma tem um seu e é diferente das demais. Cada uma tem seu spin, cada uma tem sua massa e sua carga elétrica. E é assim que elas se distinguem entre si e entre qualquer outra partícula já observada. Esses números chamados quânticos, porque elas vivem num mundo quântico, são o CPF dessas partículas elementares, tá? E esses leptons têm um CPF que é chamado, um dos CPF que é um número quântico leptônico, e elas se distinguem das outras partículas. Os quarks têm um número quântico chamado número bariônico, tem massas distintas, tá? A massa do U tem uma massa, do B tem outra massa, o S tem uma massa, o C tem outra massa, o top é o mais pesado deles, o down tem outra massa. Essas partículas têm massas distintas, têm o mesmo spin, mas têm massas distintas entre si, tá? E tem cargas elétricas, algumas têm a mesma carga elétrica, outras não. Mas o fato da massa ser diferente distingue uma da outra. O mesmo serve para aqui. Eu tenho 1, 2, 3 leptons. Esses 3 leptons chamados tal, muon e elétron possuem carga elétrica negativa, -1. Por isso que o elétron tem -1. O elétron, vocês podem sair daqui, chegar em sala de aula e dizer: professor, eu aprendi que o elétron é um lepton. E o elétron tem carga negativa e ele tem 2 primos, chamado muon e tal. E ele tem as mesmas propriedades que o elétron tem, exceto pela massa, porque a massa distingue um do outro. O elétron tem uma massa bem pequenininha, o muon é 200 vezes mais pesado e o tal mais pesado ainda, tá? E esses 3 aqui chamados neutrinos, que são os conhecidos como os fantasmas do universo, são partículas que vagam no universo
basicamente sem massa, têm uma massa, mas bem pequenininha. Vagam pelo nosso universo, não possuem carga elétrica, tá? E elas viajam no universo, são, na verdade, objeto de grande estudo, porque são capazes de determinar onde existem, por exemplo, países construindo usinas nucleares, tá? Como vocês sabem, nós estamos em um país globalizado e, eventualmente, nós temos guerras, né? E os países tentam ter muito controle sobre a produção de bombas atômicas, nucleares, e através da emissão de neutrinos emitidos do solo, a gente consegue inferir se um determinado país ou cidade está tendo um fluxo grande de neutrinos. Se tiver, é um indicativo que aquela cidade está produzindo uma bomba atômica. Tá? Isso é uma das formas de como a física de partículas também auxilia a não uma próxima guerra mundial. Aí. Tá, aqui eu falei dos quarks. E aqui eu quero mostrar para vocês, nessa animaçãozinha, aqui seria como se tivesse a emissão de raios cósmicos. Vocês vão aprender exatamente o que são raios cósmicos agora. Então, raios cósmicos, pessoal, com um nome bonito, nada mais são do que esses três camaradas aqui, vocês estão vendo. Elétron, muon, esses dois aqui, e prótons. São basicamente os raios cósmicos que nós conhecemos. São formados por muons, elétrons, lembrando que o muon é o primo gordinho do elétron. E o próton. O próton, lembrando que ele está aqui no núcleo, tá? Lembrando que ele está aqui no núcleo. Aqui. Está aqui no núcleo, são essa carga positiva. E o nêutron, que é carga negativa. O próton são fontes de raios cósmicos muito comum, o muon e o elétron. Essas três partículas aqui, basicamente, compõem os nossos raios cósmicos que nós conhecemos, principalmente o próton. Então, raios cósmicos, agora saibam que é prótons. E prótons são formados de quê? De quarks, que são esses 6 tipos de quarks que nós temos. Up, down, up, charm, top, down, strange and bottom. São 6 quarks e 6 leptons. Tau, muon, elétron, neutrino do tau, neutrino do muon, neutrino do elétron. Esses são, sim, os constituintes fundamentais da matéria. E aqui, eu vou nesse slide, vocês podem ver como é que tudo está conectado com o que eu falei anteriormente. Olha só, nós temos a interação, além daquelas partículas que eu falei, eu coloquei no centro agora dessa esfera, desse círculo, em verde, 4 partículas. O fóton, o W, o Z e o G. O que representa? O fóton seria a partícula mediadora das interações eletromagnéticas. Então, toda vez que vocês viram no ensino médio, ou vocês forem sendo professor ou aluno, um professor falar, olha, eu tenho a força de Coulomb é K, que é 1 Q2 sobre D ao quadrado. Então, a carga Q1, que é mais Q, a carga Q2, que é, sei lá, menos 2 Coulomb, elas vão se atrair, porque uma carga é mais, outra carga é menos. Essa atração, pessoal, vocês não vão ver isso em sala de aula, mas, na verdade, o que está acontecendo para aquelas duas partículas se atraírem é que um fóton sai de uma carguinha daquela e chega na outra e avisa, olha, tem uma carga negativa ali, viu, perto de você, viu? E é assim que ele percebe que existe outra carga negativa lá perto dele e eles se atraem. Então, quando tem uma carga positiva e outra carga positiva, sai um fóton, seja de um ou de outro, e chega no outro e diz, olha, tem outra carga positiva lá perto de você, a uma distância tal, e você vai se repelir dela, porque você tem a mesma carga que ela. Essa e elas se repelem. Isso ocorre na velocidade da luz. Não é instantâneo, é na velocidade da luz. Então, as interações que a gente aprende que força igual a K, que é 1 Q2 sobre D ao quadrado, nada mais é do que uma consequência da emissão de fótons, que fótons são luz, são ondas, são partículas, a depender do regime que você está tratando. Nesse regime, que é um mundo muito quântico, um mundo pequeno, o fóton é uma partícula. Então, a interação que vocês conhecem no ensino médio, F igual a K, que é 1 Q2 sobre D ao quadrado, nada mais é do que a interação ou mediação de um fóton. E aí tem também outras
que vocês conhecem que as radiações alfa, beta e gama, essas radiações não são bem radiação. Na verdade, o que você tem também é a troca de uma partícula ou duas partículas chamadas W e Z. Então, W e Z são as partículas responsáveis pelos decaimentos fracos que a gente aprende no ensino médio, que é radiação alfa, beta e gama. E o fóton são os mediadores responsáveis pelo que a gente aprende no ensino médio, chamado de força de Coulomb, que é K, que é 1Q2 sobre D ao quadrado. E essa força forte, que eu falei um pouquinho anteriormente, que mantém os núcleos coesos, mesmo assim fazendo com que prótons e dois prótons que têm a mesma carga elétrica se atraiam entre si, quem faz esse papel de falar para um próton e outro: ei, próton, tem outro próton aqui perto de você, viu? Esquece a força elétrica porque ela é muito fraca para mim. Eu sou o mais forte de todos. Quem faz essa conversa, esse diálogo entre duas partículas é o gluon. Gluon, que a tradução para ele é de cola, de glue, em inglês. Tá? Então, o gluon, ele é uma cola. É como se tivesse dois prótons com a mesma carga elétrica que querem se repelir, mas o gluon, ele colou esse próton um no outro. Então, mesmo que a força de Coulomb está querendo afastar um do outro, eles não conseguem porque eles estão colados. E quem faz essa cola entre um e outro é o gluon. Então, nisso eu explico a interação forte. Então, o que vocês podem perceber aqui é que as interações que a gente aprende na natureza, seja a interação eletromagnética, a fraca e a forte, elas são explicadas de forma bem fundamental, embasada e medida experimentalmente no mundo quântico, através da física de partículas. Então, vamos fazer uma evolução no tempo. Nós tínhamos a física basicamente especulativa, muito filosófica lá atrás, de repente começamos a ter medições lá com Thomson, lá atrás, com medições e experimentos. A física começou a migrar para uma área mais baseada em dados. Tivemos Rutherford também, né, mais enfatizando a importância de dados empíricos, né, para construção da ciência, construção do conhecimento. E, eventualmente, nós tivemos as forças de Coulomb, que eventualmente foram postuladas, a força magnética, a força de Lorentz e tudo mais, a força de Newton, foi muito bem feita, que é feita para o mundo macroscópico. E aí veio a mecânica quântica, começando a questionar vários paradigmas do mundo macroscópico, né? Desenvolvimento da dualidade onda-partícula, de que a luz é uma onda, e agora a gente começou a entender que, na verdade, o que era macroscópico pode ter outro tipo de comportamento no mundo quântico, e isso, tendo dito isso, e agora começamos a nos questionar. Note que é sempre um questionamento. Ora, tudo bem, no mundo quântico é assim, e se eu quisesse entender de forma fundamental como é que essas forças realmente ocorrem? Tá, eu sei que se eu colocar uma carga positiva aqui e outra aqui, elas vão se repelir, mas por que isso? De onde vem isso? Será que eu tenho uma teoria que explica de forma fundamental isso? Porque uma partícula Q não é uma partícula Q, ela é formada de alguma coisa. Que coisa é essa? De átomos. Ah, mas átomos não são partículas, não são indivisíveis. Eles são formados de outras partículas. Quem são partículas essas? Ah, são formadas de quarks. Ah, quarks e tem elétrons também, lá tem prótons, nêutrons e elétrons? Beleza. Prótons e nêutrons são fundamentais? Não, não são fundamentais. Então, são formados de quê? São formados de quarks. Aí você começa a quebrar em vários pedaços e percebe que, se você conseguir entender as interações fundamentais entre os tijolos do universo, que são essas partículas elementares, eu consigo explicar todo o resto que eu aprendi até hoje no ensino médio. Então, a física ela foi diminuindo de tamanho macroscópico em relação à física, né? O tamanho dos objetos, para a gente poder entender o todo. É como você entender uma construção. Você vê a construção toda e vai quebrando ela em pedaços até entender o papel de cada tijolinho na formação de uma casa. É exatamente isso que a física de partículas faz, tentar entender o mundo macroscópico através de partículas elementares. Tá? E aqui, por último, falar sobre o bóson de Higgs. O bóson de Higgs, descoberto em 2012, em julho de 2012, tá? Prêmio Nobel de Física,
é uma partícula que meio que ela atua de forma a gerar massa no universo. Então, nós sabemos que o elétron tem massa, vocês têm massa, eu tenho massa, nós temos um peso também. Quase tudo que a gente conhece tem um peso associado. E quem é o ator disso tudo é o bóson de Higgs. Entendam, eu não vou entrar nos detalhes, mas o bóson de Higgs não é a partícula que dá massa para as outras partículas. Isso não é verdade, tá? Ele ajuda, ele é o ator. É como se existisse uma novela. O título dessa novela seria Como Gerar Massa das Partículas. E o Higgs é o ator principal da novela, o popstar da novela. Mas quem gera mesmo não é o Higgs. É essa novela toda que dá todo o contexto para que aquilo aconteça. E o principal ator é o Higgs, tá? Ele não é que ele gera, ele tem um papel fundamental na geração, mas não é ele exatamente sozinho que gera, tá? Tem outras coisas por trás, mas são tópicos mais avançados. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós vimos já Dalton falar que o átomo é indivisível, depois começamos a falar de um pudim de passas, começamos a falar de próton, um núcleo com elétrons orbitando, depois eventualmente a gente aprende o que exatamente são essas são radiação é onda é luz. Aí entendemos que o efeito fotoelétrico como fóton, na verdade, é uma partícula através de Einstein, através do seu efeito fotoelétrico, e foi o desenvolvimento da mecânica quântica até então. E nesse momento, tudo isso que a gente está assumindo é que tudo tem massa, muitas coisas têm massa, e de novo vem o questionamento. Eu não quero simplesmente fazer, eu quero entender por que eu fiz e por que é assim. Esse questionamento é que está na base do método científico. Questionar por que as coisas são do jeito que são. E quando você faz isso, você acaba conduzindo as novas descobertas na sociedade. Notem que, lembre-se muito bem, em vários desses momentos, os físicos, assim como eu, a gente não tenta entender exatamente como um fóton ou um quark vai desenvolver uma antena. Não é esse o meu propósito. O meu propósito é tentar desvendar os mistérios do universo. Vejam só como lá atrás, na descoberta da radiação cósmica de fundo, o que acontecia era pessoas querendo estudar hidrogênio. E ao estudar hidrogênio, desenvolveram uma antena muito mais potente que as demais. E essas antenas que eram muito mais potentes que as demais começaram a ser comercializadas para conduzir as antenas que nós temos hoje de telecomunicação. O objetivo não era construir antenas de telecomunicação, o objetivo era a ciência. Só que a ciência, como subproduto, vai gerar tecnologias para a sociedade. Isso é um marco científico que tem mais de 200 anos de história. E assim que é. O físico, o que ele faz é tentar descobrir fisicamente novos fenômenos físicos. Mas nessa tentativa de descobrir, desvendar, explicar alguns fenômenos físicos, tem que ter algum desenvolvimento tecnológico para que aquilo aconteça. E esse desenvolvimento tecnológico é o que sai como produto para a sociedade. Muitos países declaradamente afirmam que eles desenvolveram, investiram muito em ciência básica, e através de um investimento em ciência básica é que se tornaram grandes potências econômicas mundiais, que vai ser o foco da nossa próxima apresentação, que é como a física de partículas, ou a física moderna, está muito presente na sociedade. Beleza? Por isso eu encerro por aqui e eu deixo o espaço aí para perguntas de vocês. Alguma? Alguém, pessoal? Alguma pergunta? Eu não tenho pergunta não, mas eu queria dar uma palavrinha contigo depois, Tá. Sem a gravação. Beleza. Camila, Priscila, Gabriel, alguma pergunta? Obrigado, Priscila. Tudo certinho. Tudo certo. Então, beleza. Então, acho que vamos encerrar por aqui. Eu vou tentar
disponibilizar as 2 aulas já até, acho que umas 2 horas da tarde eu disponibilizar tanto essa aula passada como essa, tá? Pode falar, Camila? E Sim. eu queria saber sobre se vai ter um encontro ensinando a fazer os e-books. Sim, teremos um encontro para organizar os e-books. Eu vou me mandar um questionário para vocês para a gente determinar uma data, tá? Porque essa era mais difícil de encontrar uma data, porque são muitas pessoas. Encontrar uma data comum para todos vai ser um pouco mais complicado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês para determinar uma data que a gente possa fazer isso semana que vem. Ok, tá certo. Muito obrigada. Fora isso, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Beleza. Então, encerramos por aqui, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês. Vou parar aqui com a gravação.